Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. E hoje nós vamos falar no livro do Êxodo, capítulo 16. Vamos ler o verso 4, verso 5 e depois do verso 14 até o 24. E para concluir, o verso 35. É importante nós prestarmos atenção na leitura bíblica e na explanação da palavra, para que não tenhamos dúvida de que realmente é da palavra de Deus que estamos falando. Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Êxodo 16, versos 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para aquele dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá que ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Verso 14. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu a comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-se com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. E eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte, e aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo-se o sol, derretiam-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, é o sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve algum bicho. Verso 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Aleluia, glória a Deus por esta palavra bendita do Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus de fidelidade,
ele cumpre o que ele diz. O Senhor, ele, nos versos 4 e 5, ele faz uma promessa, né, de derramar o pão do céu sobre o pão dos céus sobre aquele povo, né? E ele diz assim: cada um vai colher a porção para cada dia, e no sexto dia vão colher porção dobrada, porque daí vão comer uma porção na sexta e uma no sábado, porque no sábado não vai ter. O sábado, ele sempre foi muito especial, né? Sábado foi o dia que o Senhor descansou de toda a sua obra, e nós vemos, quando chegarmos no ponto certo, falaremos sobre isso, mas o Senhor abençoou e santificou o sábado. E o Senhor então queria que o povo guardasse o sábado, não precisaria trabalhar no sábado, eles iriam descansar e não haveria maná. Então eles na sexta-feira colheriam dobradamente do maná para suprir no sábado. E eu louvo a Deus, porque conforme o Senhor falou, aconteceu, né? No outro dia de manhã, quando o orvalho da noite, ele evapora, fica sobre a face do deserto, como diz o texto sagrado, uma coisa miúda, redonda, como se fosse uma geada. E os filhos de Israel, eles ficam perplexos, porque o deserto está cheio disto. E eles vão até Moisés: ô Moisés, o que é isso? Você tem alguma informação sobre isso? E Moisés diz: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer, né? E vão e colham um gomer por pessoa. Um gomer é quase 4 litros, numa medida de hoje, né? Na verdade ele é 3,7 litros. Era suficiente para o dia. E Moisés diz: vão, colham, que amanhã tem mais. E é interessante que eles foram, eles experimentaram, eles gostaram, e a palavra de Deus diz que eles colheram aleatoriamente. Um colheu mais, outro colheu menos, um teve em excesso, o outro ficou sem, mas a medida era um gomer por pessoa. Então, quando se mediu sobre o gomer, Moisés diz: vamos medir sobre o gomer, é um gomer para cada pessoa. E quando se mediu com o gomer, não sobrou e não faltou, deu para todos. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqueles que conseguiram reter, ou por ganância, ou por falta de fé, conseguiram reter, no outro dia, aquilo que eles guardaram, amanheceu bichado, amanheceu apodrecido, cheirava mal. Então nós podemos tirar lições desta situação, que nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus e a fazer o que a palavra de Deus está querendo de nós.
não é ser somente um bom ouvinte. Precisamos praticar aquilo que temos aprendido do Senhor, aquilo que temos ouvido do Senhor. E o que o Senhor diz então aqui? Colha para o dia. A palavra do Senhor diz em São Mateus, capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse isso. Isso está relatado no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34. E é interessante olharmos para esta palavra e tirarmos lições para a nossa vida. Veja, neste tempo de pandemia, as pessoas que podiam corriam aos mercados e compravam, estocavam, mas outros ficaram desguarnecidos. Então nós precisamos pensar no nosso próximo, nós precisamos pensar no nosso semelhante, e nós não podemos ir além do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Deus cuida dos pássaros, dos lírios do campo, Ele vai cuidar também dos seus filhos, Ele vai cuidar daquele que anda na sua presença, daquele que o ama. Louvado seja o nome do Senhor. E a cada dia então eles iam e colhiam aquilo. Era o pão dos céus, era o suprimento de Deus. Aleluia! Mas veja bem, como dissemos agora há pouco, aqueles que deixaram para o outro dia, estragou. Mas é interessante que no sexto dia, a ordem era: colham porção dobrada. Ao invés de colher um gomer por pessoa, colham 2 gômeres por pessoa. Um para o sexto dia e um para o sétimo dia. Porque no sétimo dia não haverá provisão para o sétimo dia. A provisão do sétimo dia será dada no sexto dia. E o que aconteceu? Eles colheram 2 porções na sexta-feira, no sexto dia. E Moisés disse então: olha, se vocês quiserem assar, vocês assem. Se vocês quiserem cozinhar em água, vocês façam isso. Fiquem à vontade. E quando amanheceu o sétimo dia, aquilo que eles haviam colhido a mais não bichou, não estragou, não apodreceu, não cheirava mal. E sabe o que mais? Não tinha maná naquele dia. É Deus ensinando o seu povo a depender dele. E eu lhe pergunto: até que ponto você depende de Deus? Até que ponto eu sei o que é depender de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós sabemos o que é ter a despensa abastecida. Nós não sabemos o que é depender diariamente de que Deus nos deu o pão nosso de cada dia. Há muitos que sabem, mas a grande maioria não sabe. Não sabe. Quando abre a sua despensa, está faltando alguma coisa, está minguado alguma coisa, vai para o mercado e reabastece.
Mas eu quero aproveitar e dizer para você: dá uma olhada na despensa do seu coração. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Será que a despensa do seu coração não está desabastecida? Será que a despensa do teu coração já não está vazia? É o tempo de colher. É o tempo de colher o pão do céu. Ah, pastor, mas eu não vivi neste tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! E nós podemos nos alimentar dele, podemos alimentar a nossa alma com a sua palavra, com os seus ensinos. Nós podemos, aleluia, desfrutar da sua presença em nossa vida, através do Santo Espírito de Deus. Deus não quer que vivamos a escassez. Deus não queria o seu povo na escassez. Diariamente Ele dava o maná, o pão dos céus. E nós, o Senhor tem sido na nossa vida um Deus de milagre. O Senhor tem suprido. Este povo estava no deserto, não era fácil, mas Deus estava com eles. E talvez nos dias de hoje você passa desertos, eu passo desertos, pessoas passam desertos, quem sabe maiores do que os meus e os seus juntos. Mas, aleluia, quando Deus está presente na vida da pessoa, esse deserto não será para a morte, esse deserto será para crescimento, esse deserto será para fortalecimento, esse deserto será para um aperfeiçoamento. E eu tenho plena convicção de que este pão do céu, que é o Senhor Jesus, nós podemos, aleluia, nos fartar dele. Nós podemos colher das suas verdades. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio que nós podemos colher muito mais do que um gomer desta verdade para a nossa vida. E é importante que nós colhamos mesmo deste fruto da videira. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira. Aleluia, vamos colher destes frutos, do fruto desta videira. E quanto mais nós nos alimentarmos do Senhor Jesus Cristo, muito mais abençoados seremos. Mas eu estou dizendo abençoados não no sentido de sermos abastecidos, mas seremos abençoados no sentido de sermos abençoadores de outras pessoas. Porque nós vamos contagiar a verdade, nós vamos contagiar a graça divina, nós vamos alcançar corações quebrantados, nós vamos alcançar corações feridos, nós vamos alcançar pessoas sedentas da água da vida. E vamos entregar Jesus para elas, porque Jesus é também a água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E vale dizer que enquanto o povo de Israel esteve nesta jornada rumo à terra prometida, não lhes faltou o maná, não lhes faltou o pão. Deus supriu dia a dia. As misericórdias do Senhor eram as causas porque eles não eram consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã que o povo despertava, o maná estava lá. Enquanto o povo dormia, Deus trabalhava.
Nós temos um Deus que é maravilhoso. Eu quero convidar você a ser ousado em crer, a ser ousado no uso da sua fé, para que você possa ver os milagres do Senhor. E olha o que diz o texto sagrado, versículo 35 do capítulo 16: e comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que chegaram nos termos da terra de Canaã. Aleluia! Nós estamos numa marcha, há uma terra prometida para nós. Aleluia! E o Senhor vai nos suprir. Humanamente falando, Ele vai nos suprir. Porque Deus não abandona os seus filhos. Não faltará o pão nosso de cada dia aos filhos de Deus. Mas Ele também suprirá a fome da nossa alma, a necessidade da nossa alma. Aleluia! Nós olharemos para esta palavra, nós ouviremos a palavra do Senhor, sob a direção do Espírito, e seremos alimentados. E quando acharmos que não aguentamos mais, vai vir a presença poderosa do Senhor, vai renovar as nossas forças. Nós vamos correr e não vamos cansar, nós vamos caminhar e não vamos fatigar. É o Senhor trabalhando, renovando, agindo. Por quê? Porque Ele mesmo disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero falar com você que de repente está desfalecido. Você que sente que já não há mais luz na lamparina do teu coração. O Senhor Jesus Cristo diz assim: não apagará o borrão que fumega. Ainda que o pavio da tua lamparina esteja só fumaça, Ele coloca azeite e Ele torna a acender esta lamparina. Você que estava longe, ou que ainda se sente longe, chegue para perto. Venha para os braços do Senhor Jesus. Hoje é tempo de reconciliação, hoje é tempo de recomeço, hoje é dia de salvação, hoje é dia do renovo de Deus. Tem maná novo para você. Aleluia! Colha os montes, sacia a fome da sua alma, encha-se da luz de Cristo, dissipe todas as trevas da tua vida. Hoje o Senhor te dá força para o arrependimento, para a confissão de pecado. Hoje o Senhor te acolhe, como aquele pai acolheu o seu filho pródigo, o seu filho que um dia lhe virou as costas. Deus nem está tão preocupado porque você foi para longe, porque você um dia o abandonou. O Senhor está de braços abertos, te recebendo hoje, feliz, porque você voltou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisas assim só poderiam vir de um Deus que é amoroso, carinhoso, perdoador, de um Deus que é Pai. Eu estou me sentindo muito abençoado com esta palavra, e eu espero em Deus que essas bênçãos alcancem a sua vida,
alcance a sua família, em nome de Jesus. E que você sinta-se fortalecido a continuar esta marcha, seguindo nas pisadas do Mestre, o Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos sustente, nos fortaleça e nos guie até aquele dia que partiremos para a eternidade, de uma forma individual ou de uma forma coletiva. Que Deus nos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Se você puder curtir aí, dê uma curtida, não lhe custará nada, deixa um like aí. Se você quiser deixar um comentário, deixe também. Se você puder compartilhar esta mensagem com alguém, compartilhar este canal, ficaremos muito gratos. Deus abençoe e, permitindo Deus, nós nos encontraremos brevemente num próximo vídeo. Um forte abraço.